Graça e paz, meus queridos, uma boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. É muito bom estar aqui com os amados irmãos nesse tempo de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Na noite de hoje, o pastor Abimael, ele dará uma mensagem ao seu coração. Quero dizer aos amados irmãos que ele não sentiu bem durante o dia de hoje e por isso aquela série de mensagens que ele estava para iniciar nesta quarta está adiada para a próxima semana, certo? Mas ele trará assim uma mensagem do Senhor para o seu coração, tá bom? Que Deus então assim esteja recuperando a saúde do nosso pastor. Queridos, nós também estamos em plena campanha, o SOS Cesta do Amor. Você pode entregar os gêneros alimentícios ali na nossa igreja, no horário comercial, e também pode ofertar, certo? Essa oferta pode ser feita na conta que aparece embaixo do vídeo, para que você possa contribuir na ajuda àqueles que estão mais necessitados, irmãos da nossa igreja, como também não da igreja, mas que faz parte também, esse ato de ajudar e de contribuir para o alimento de outras pessoas, tá bom? Que Deus então esteja abençoando cada um dos amados irmãos. Quero lembrar também que os PGMs estão se encontrando, tá vendo? Os encontros dos pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja. Faça parte de um pequeno grupo. Se você ainda não faz parte da igreja, fazê-lo, procure a irmã Andresa, o telefone dela aparece também aí no nosso vídeo e você pode entrar em contato com ela, que ela vai te direcionar para a melhor localização. De verdade que a gente não está indo às residências, mas após essa pandemia, com certeza você estará se reunindo com esses amados irmãos, tá bom? Então faça parte de um pequeno grupo. A Escola Bíblica Discipuladora também está funcionando. Faça parte de uma classe se você ainda não faz. Tem sido um tempo muito precioso de compartilhar e também ouvir aquilo que Deus tem a nos fazer através do ensino da sua santa palavra. Quero também lembrá-los dos nossos cultos ao domingo, às 10h15 e também às 18 horas. Tem sido um tempo assim especial de celebração e adoração ao nosso Deus. Que o Senhor então assim continue a nos abençoar e que nós sejamos ministrados pela palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. É hora de louvar ao Senhor. Se una à sua família e cante com a gente. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvo a Ele, Ele é exaltado, é sempre exaltado seu nome. Louva a Ele. Então quero te convidar agora a fechar seus olhos, pensar em Deus e vamos falar com Ele em oração. Santo Deus, muito obrigado por esta manhã,
Muito obrigado porque podemos cultuar o Teu nome. Não é, ó Pai, o impedimento do ajuntamento, do culto presencial que nos impedirá de celebrar o Teu nome. Muito pelo contrário, tem sido experiências maravilhosas essa de cultuarmos através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, nesta manhã, poder interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida dessa pessoa que se une a nós neste culto. Pai, Tu sabes que cada um traz dentro de si a sua luta, a sua ansiedade, seus problemas, seus medos. Pai amado, nós cremos num Deus que se coloca diante de nós como apoio, como abrigo, como refúgio verdadeiro. Por isso nós estamos entrando em Tua presença em oração agora, pedindo a bênção sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo. Meu Deus, que neste exato momento os efeitos da nossa intercessão se façam presentes de maneira poderosa em sua vida. Pai, nós pedimos também que cada momento deste culto seja conduzido pelo Teu Santo Espírito de maneira maravilhosa, que não sejam homens que estejam conduzindo aqui, mas seja, ó Pai, o Teu Santo Espírito, e pela Tua graça nós poderemos ser canais abençoadores nos lares que param agora para cultuar o Teu nome conosco. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã, eu quero pegar emprestado um tema que foi utilizado na live de domingo passado. Depois do culto da noite, nós tivemos uma live e disponibilizamos 3 temas para as pessoas escolherem qual desses temas deveria ser o tema da live. E o tema foi como manter firme a fé em tempos difíceis. Como manter firme a fé em tempos difíceis. A live foi tão legal, tão gostosa, tão abençoadora para a minha vida, que eu senti o desejo de preparar um sermão baseado nesse tema. E o texto que eu quero ler com vocês é um versículo que traz uma mensagem de desespero. Atos 27, 20. Uma mensagem difícil, mas são nesses momentos difíceis que precisamos manter a nossa fé. Atos 27, versículo 20 diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Perdemos toda a esperança de salvamento. É fato que na nossa vida nós enfrentamos situações difíceis. Muitas vezes a dificuldade nos alcança. Temporais, ventos fortes, muitas vezes se abatem contra nós e tentando tirar o nosso ânimo, a nossa força, o nosso vigor, e muita gente se deixa levar pelo abatimento e alguns tentam até contra a sua própria vida. Uma vida feita por Deus, dada por Deus, e as pessoas às vezes querem acabar com a sua própria vida. Circunstâncias adversas são naturais na vida. Na verdade, nós não fomos criados para enfrentar sofrimento. Nós fomos criados para viver vida plena, vida abundante. Por isso o homem não combina muito com sofrimento. E ele tenta fugir dessas situações. É como se você estivesse dentro de um navio e a sua vida ali sendo dentro de um navio, o navio enfrentando um vendaval, uma tempestade, e sua vida jogada de um lado para o outro, né? Sofrimento de todos os lados, sem saber exatamente se vai bater alguns arrecifes, se vai naufragar, se vai ter um porto seguro nos esperando lá adiante. Há possibilidade realmente de você enfrentar lutas e dificuldades assim. Muitos estão considerando essa pandemia que estamos vivendo como um momento um momento de desespero. São momentos assim que o sono vai embora, que as lágrimas chegam, que a respiração começa a ficar mais ofegante, a ansiedade vai chegando e você começa a sofrer, a perder a paz, a chorar, a prejudicar seus relacionamentos, a enfrentar dificuldades, algumas dificuldades financeiras, alguns até desemprego, alguns até perda de empresa, tendo que fechar, falir. É uma situação diversa, é um temporal, é um vendaval. Mas a pergunta que não quer calar é: como manter a fé firme em tempos difíceis? O texto que lemos relata uma situação de uma tempestade no mar. O apóstolo Paulo, ele foi preso porque pregava o evangelho. E ele foi preso e condenado. E as pessoas queriam executar a Paulo. Foi nesse momento então que ele se valeu de um direito que ele possuía,
Naquela época, Roma dominava todas as províncias e todos os pequenos países. E Roma dominava também toda a Palestina. E o apóstolo Paulo, embora sendo judeu, ele possuía a cidadania romana, que lhe dava alguns privilégios. E ele então se valeu desses privilégios. No momento em que ele foi condenado, ele então disse: eu apelo agora para César. Eu quero agora exercer o meu direito de cidadão romano e ser julgado por César lá em Roma. E como ele tinha o título de cidadão romano, foi-lhe concedido então o privilégio de ir até Roma. Então ele foi colocado em um navio e nesse navio então ele viajaria em direção a Roma. Os versos 13 a 19 fala de relata uma situação terrível. Na verdade, desde o primeiro versículo do capítulo 27 do livro de Atos, nós temos a narrativa de tudo isso que eu estou te falando, e tem também um momento em que ele, viajando em direção à Itália, enfrenta uma situação muito difícil, uma luta terrível, a embarcação que ele estava sofrendo risco de afundar, era uma situação terrível. Os versículos 13 a 19 relatam-nos que foram vários dias, cerca de 14 dias, que os marinheiros lutavam contra aquela tempestade a ponto de perderem as esperanças. E o versículo 20, quero reler com você, Atos 27, versículo 20, eles dizem: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. A pergunta é: o que fazer no meio da luta? O que fazer no meio de uma tempestade, de um temporal? O que fazer numa situação em que você já não tem mais perspectiva, que já não vê mais possibilidade de saída? Esgotaram-se todos os recursos humanos, já não há mais o que fazer, já se tentou de tudo. E agora? Como manter firme a fé nesses tempos difíceis? Quando estamos enfrentando uma tempestade daquelas, qual deve ser o nosso comportamento? A primeira atitude que vem à minha mente é que é fundamental a gente recobrar o ânimo. Essa foi a preocupação do apóstolo Paulo. No meio daquela tempestade, ele se preocupou em fortalecer aqueles homens. Os versículos 33 a 34, ele diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Olha que fé! Fiquem animados. Vamos comer, vamos nos alimentar. Creia que nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça de vocês. Era a palavra de ânimo do apóstolo Paulo. Não há como enfrentar uma tempestade sem ânimo. Se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo abatido, procure lembrar das promessas do Senhor. Traga à sua memória a palavra do Senhor em favor da sua vida e fortaleça a sua fé. Vamos seguir esse exemplo narrado pelo apóstolo Paulo. Ele estava sendo levado preso. Ele sabia que ia enfrentar uma situação difícil juridicamente falando lá em Roma. Mas isso não fez com que ele perdesse o ânimo. No meio da tempestade, aquele navio, por certo, iria se espedaçar. Mas Paulo estava animado e animando os demais. Então, eu quero destacar aqui 3 lições que eu aprendo nessa experiência do apóstolo Paulo com aqueles tripulantes no meio de um profundo, terrível, grave temporal, lutando por dias para manter intacto o navio, coisa que estava impossível. Mas 3 lições ele nos dá para nos ensinar como é que a gente enfrenta as tempestades da vida. A primeira delas: é preciso manter uma vida consagrada a Deus. Sabe aquela intimidade, aquela proximidade, aquele vínculo, aquela busca constante do Senhor? A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo ele estava em íntima comunhão com Deus, não obstante toda a circunstância, ele se manteve
consagrado a Deus. Isso lhe permitiu viver uma experiência com Deus no meio daquele temporal. Talvez você, no meio desse vendaval, possa também, ainda hoje ou esta semana, viver uma experiência maravilhosa com o seu Deus. A palavra de Deus nos diz, em Atos 27, versículos 22 a 23, o seguinte: mas agora, Paulo falando, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Olha a intimidade, a consagração. Dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha só que experiência. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Meu querido, quando você tem intimidade, comunhão com Deus, você vive experiências com Deus. Você vive momentos abençoadores com Deus. E Deus vai ao seu encontro através dos ensinos da sua palavra. Deus vai ao seu encontro trazendo respostas às suas indagações. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Intimidade com Deus é muito mais do que ser religioso. É você confiar plenamente em Deus. É você crer que só Ele tem a resposta certa na hora certa. É você acreditar que Ele é Pai e não abandona os seus. É você se lembrar que há promessas do Senhor para a sua vida e que vale a pena confiar e descansar do Senhor. Vida consagrada a Deus. Manter a vida consagrada é chegar-se a Deus sem dúvidas, confiadamente, estar com a sua mente voltada completamente para a vontade expressa em sua palavra. Aqui no texto sagrado nós encontramos as respostas de Deus para a nossa vida, para a nossa indagação, e é nesse texto que você deve firmar a sua palavra. É nos ensinos desse livro que você deve embasar a sua vida. Posso ouvir um amém? Se você nunca terá intimidade com Deus se a sua vida estiver dividida. Aqui está o grande segredo. Deus não quer vida dividida. Deus quer integralidade de vida consagrada no altar. Consagre a sua vida, e a sua vida envolve corpo, envolve emoções, envolve vida profissional, envolve vida psicológica e vida espiritual. Integralidade, integralmente consagrado a Deus. Consagra toda a sua vida ao Senhor. Sua mente não pode estar em Deus e nos pecados. É preciso dizer: eu quero consagrar a minha vida a Deus. Eu renuncio todas as tentações do inimigo. Caia por terra agora qualquer ação do inimigo contra a minha vida, porque Deus está comigo e Ele quer a minha vida por inteira nas suas mãos. Posso ouvir um glória a Deus? É assim que Deus fala conosco. Você precisa ser consagrado a Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, nós lemos assim, Tiago 4:8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os corações. Isso é vida consagrada. A primeira lição que eu destaco dessa experiência vivida por Paulo é que, se você quer manter a sua fé firmada em Deus no meio dos dias difíceis, comece pela consagração da sua vida a Deus. Amém? Segunda lição: reconhecer que tem um Deus que tem o controle em suas mãos. Deus está no controle. Pode repetir isso comigo? Deus está no controle. Reconheçamos, muitos dos nossos problemas não tem nada a ver com a vontade de Deus. Muitas vezes são frutos de decisões, muitas vezes são frutos de escolhas que fazemos, escolhas sem consultar a Deus, escolhas sem ter uma vida consagrada de intimidade. Lembra que falamos? Vida consagrada de intimidade com Deus. Mesmo que queiramos acabar com todos os problemas, eles vão nos acompanhar, porque insistimos em tomar decisões equivocadas e arcamos com as consequências delas.
Mas há também aqueles problemas que surgem, que são as tempestades da vida, que surgem de forma que nos surpreendem e que são alheios à nossa vontade. Ainda que não tenhamos criado a situação, ela nos alcança. E isso acontece muito na vida da gente. Nesses momentos, guarde bem no seu coração, é preciso crer na direção de Deus acima de todas as coisas. Deus está no controle. Amém? Esta verdade precisa estar guardada no nosso coração. Paulo, ele não era um prisioneiro qualquer. Ele era uma grande testemunha do cristianismo. E Deus tinha projetos para Paulo, lá em Roma. Em Roma, ele desfrutou de um privilégio muito grande. Quando ele chegou lá para comparecer diante de César, foi-lhe dada uma situação muito privilegiada, que é chamado na justiça romana daquela época, de libera custódia. Libera custódia naquela época é mais ou menos como se fosse hoje uma liberdade condicional. Você estará aguardando o julgamento, ou você cometeu tal situação, mas você poderá responder em liberdade. E foi-lhe dado então o privilégio de poder alugar uma casa ali em Roma. E ali em Roma ele alugou uma casa e diz a palavra de Deus que ele ficou ali por 2 dias. O capítulo 28 do livro de Atos nos narra um pouco daquilo que aconteceu com Paulo enquanto ele estava ali em Roma. E diz a palavra de Deus que enquanto ele estava ali, alugou aquela casa e pôde ficar ali como um prisioneiro em liberdade condicional. Mas ele pôde receber diversas pessoas em sua casa e compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus como realmente ele desejava fazer. Era desejo dele ir para a Itália. Era projeto de Deus que o Evangelho chegasse na Itália, em Roma. E ali ele fundou uma igreja enquanto viveu aquela experiência de 2 anos ali. Veja como Deus tem um projeto. Lembra que lá no versículo 37, dá uma olhadinha no versículo 37 do capítulo 27. Você vai ver que a palavra, o anjo falou, é necessário que você vá diante de César. É necessário porque era um projeto de Deus. Deus está no controle. Foi exatamente ali, naquele tempo que Paulo esteve em Roma, durante aqueles 2 anos que ele ficou naquela casa, possivelmente ele pregou o evangelho para muitas pessoas, mas foi dali também que ele escreveu a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, a carta aos Filipenses e muito provavelmente a carta aos Efésios foi escrita também nesse período. Deus tinha planos para Paulo. Ele tem planos para você também. Ouviu o que eu falei? Ele tem planos para você também. Deus é o mesmo Deus e continua contando conosco. Ele conta comigo, ele conta com você. Creia nessa verdade, ok? Ele tem planos para você e ter consciência disso é olhar para além das lutas, olhar para além dos vendavais, olhar para além das tempestades e enxergar muito além das dificuldades, enxergar a mão de Deus escrevendo uma nova história, quer através de tempos de bonança, quer através de tempos de fortes temporais. Deus continua sendo Deus, escrevendo a história da sua vida e o plano do Senhor jamais será frustrado. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. Então, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de enfrentar a batalha, nesse tempo de enfrentar a luta, lembre-se, Deus tem projetos para você, Ele tem planos para a sua vida. Amém? Se você deseja manter firme a sua fé em tempos difíceis, você precisa conhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de você. Terceira verdade que eu aprendo com essa experiência vivida pelo apóstolo Paulo: confiar e despertar a confiança em outros. Confiar e despertar a confiança em outros. Paulo, em momento algum, demonstrou
instabilidade na sua fé. Ele manteve firme a fé no meio da tempestade, no meio do temporal. Ele confiava no Senhor. Ele confiava que Deus estava agindo, a ponto de ter tido experiência de uma noite, o anjo do Senhor ir ter uma conversa pessoal com ele. Meu querido, minha querida, quando nós lemos essa experiência, nós vemos também um Paulo que não apenas guardou para si a sua confiança, mas ele procurou despertar em toda a tripulação a confiança. Não sei se você percebeu, não sei se você já leu esse texto, mas tem um versículo nesse texto que diz que ali nós temos 274 pessoas que formavam a tripulação daquele navio, a tripulação e os outros presos que estavam viajando ali e outras pessoas, 274 pessoas. E a palavra de Deus diz que Deus confiou a Paulo a vida destas pessoas. Ele confiava no Senhor e se colocou também à disposição do Senhor para despertar a vida destas pessoas. Aquelas 276 almas, versículo 37 nos diz isso, eram almas valiosas, almas preciosas para Deus. Era um momento de tremenda angústia, era um momento de desestabilidade, era um momento de terror, era um momento de muito medo para todos que estavam a bordo do navio. Entre várias opções, Paulo escolheu encorajar-se a si mesmo e encorajar todas aquelas vidas. Quando enfrentamos uma grande tempestade, podemos ficar pensando nessas amarguras, nessas mágoas que nós temos com as pessoas. Ele poderia dizer, tem um centurião aqui me acompanhando, ele está me vigiando, essas pessoas que estão trabalhando nesse navio estão a serviço deles, e eu tenho raiva, tenho mágoa dessas pessoas, porque de maneira injusta eu estou preso. Não, ele não pensou nisso. Ele pensou em encorajar aquelas pessoas a se alimentarem, manterem-se firmes, porque nenhum fio de cabelo deles iriam cair e a vida deles seriam poupadas, porque Deus lhes confiou a vida dessas pessoas. Na tempestade que Paulo enfrentou, ele poderia simplesmente deixar que sofressem, que se angustiassem, que ficassem lamuriando. O que importava é que ele tinha a fé firmada em seu coração. A fé que ele possuía era suficiente para ele, mas ele olhou para o outro. Ele foi simpático, ele foi empático, ele foi altruísta. Ele tirou o olho de si mesmo, enxergou o outro e pôde então, desta forma, ser bênção e encorajar o outro. Primeiro, Paulo fortaleceu a alma. No versículo 22 ele diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Ele procurou fortalecer a alma, as emoções daquelas pessoas. Tenham coragem, permaneçam firmes, pois nenhum de vocês vai perder a vida. Ele cuidou de encorajar as emoções, a alma. Em segundo lugar, ele se preocupou com o corpo das pessoas. Ele diz assim no versículo 25: agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Em terceiro lugar, ele fortaleceu o espírito. Versículos de 35 a 37 diz assim: tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer, e todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Paulo, ele fez um momento de oração diante de todos, agradecendo a Deus pela comida, mostrando que a vida espiritual precisa estar fortalecida e nutrida. Manter a fé em tempos difíceis não é tarefa fácil, mas não é impossível. Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar. Se você sente que a situação está difícil, está beirando desespero, está difícil de sustentar, eu quero dizer para você o seguinte: Deus conhece
a sua vida. Ele quer que você esteja fortalecido. Então, meu querido, mantenha uma vida consagrada a Deus, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas e confiando e despertando a confiança de outros que estão com você nesta peleja. E assim, nós todos manteremos firmes a fé nos tempos difíceis. Que Deus abençoe a sua vida, que olhe para o exemplo do apóstolo Paulo, reproduza esse exemplo na sua vida e você colherá os frutos como resultado dessa dedicação firme na fé em Deus. E assim, a cada dia, você vai caminhar e cada obstáculo que surgir, você vai poder declarar: a minha vida é de Deus, eu confio nele, romperei cada desafio, pois viverei rompendo em fé. Que Deus abençoe a sua vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Após essa mensagem de Deus aos nossos corações, nós agora vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua palavra e também entregando as nossas vidas diante do altar do nosso Deus. Curve a sua fronte e ore comigo então nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Queremos, ó Deus, agradecer por esse dia nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo suprimento diário, pelos livramentos que o Senhor tem operado a nosso favor. Queremos, ó Deus, suplicar a tua bênção, ó Deus, sobre a vida do pastor Abimael. Restaura a sua saúde, ó Deus, esteja cuidando dele, meu Pai. Que tu também, ó Deus, possa estar agindo na vida dos nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, Senhor. Que tu esteja, ó Deus, curando, restaurando, lhes trazendo, ó Deus, a saúde que eles necessitam, Senhor. Ser com todos aqueles, ó Deus, que estão precisando, ser com os profissionais que estão na linha de frente, Senhor. Ó Deus, cuidando de cada pessoa enferma, Senhor. Aqueles, ó Deus, também que estão trabalhando em outras atividades, meu Senhor. Nós queremos, ó Deus, suplicar por cada uma dessas vidas, Senhor. Suplicar a bênção do Senhor pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Continua conosco, Senhor, continua nos abençoando, Deus, trazendo a Tua paz aos nossos corações e nos ajuda, Senhor, a atravessar esse tempo de crise, Senhor, para que juntos, ó Deus, possamos continuar louvando e engrandecendo o Teu nome e bendizendo o Teu nome, Senhor, independente das circunstâncias. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite,
Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Muito bem, queridos, graças a Deus, quero apenas dizer para os amados irmãos que neste final de semana nós vamos ter o lançamento da campanha de missões estaduais. Que os amados estejam desde já orando, porque a Igreja Batista da Pituba também estará fazendo a sua campanha aqui na nossa igreja, tá certo? Vamos estar juntos logo mais agora na live no Instagram, no perfil do Instagram da nossa igreja, para assim estarmos orando ao Senhor. Esteja conosco, mande também os seus pedidos de oração, porque estaremos intercedendo pela sua vida. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.